Olá, desejo a paz de Deus para o teu coração, para o meu coração que está em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 6 a seguir. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. E não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado de vós, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito regozijei. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos constristou, ainda que por pouco tempo. Glórias a Deus. Queridos irmãos, amada igreja, queridos ouvintes e amados seguidores desse canal em Cristo Jesus, o capítulo 7 de 2 Coríntios, ele fala sobre a alegria de Paulo por causa da vinda de Tito e o bom efeito da sua primeira epístola. Paulo diz ainda no versículo 1 do capítulo 7, ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Os crentes precisam purificar-se de todo o pecado do corpo e do espírito, e fazer isso significar romper totalmente com toda forma de transigência ímpia e resistir continuamente aos desejos da carne. Devemos mortificar as ações pecaminosas do corpo e repudiá-las cada vez mais e fugir delas. Porque Paulo afirma que com toda clareza que não podemos reivindicar as promessas maravilhosas e graciosas de Deus, alistada no capítulo 6, no versículo 16 ao 18, ser uma vida de separação e de santidade. Glórias a Deus. Então Paulo, ele explica que está contente, né? Ele fala, mas Deus que nos consola, os abatidos. Irmãos, faz parte da natureza de Deus consolar os deprimidos e abatidos, uma vez que Ele é o Deus de misericórdia e de consolação. Aleluia! Na realidade, quanto mais somos afligidos, tanto maior será o consolo e a presença de Cristo em nossa vida. Então você pode notar nesse versículo que foi através de Tito que Deus consolou Paulo. Nós devemos sempre ser sensíveis à orientação do Espírito Santo quando ele nos dirigir para consolar e animar uma pessoa necessitada. Eu não sei como está a tua igreja, eu não sei como está a tua vida espiritual, mas quando Deus tocar no teu coração, fale da palavra do Senhor para uma alma que está necessitada. Vá fazer uma visita para aquele irmão, para aquela irmã idosa. Fale com o seu pastor. Comece a olhar mais para aqueles irmãos que já não estão vindo para a igreja. Nós precisamos, irmão, distribuir o amor. Você vê que o versículo 10, ele fala, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, do qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então, Paulo identifica dois tipos de tristeza. A tristeza autêntica causada pelo pecado, que leva ao arrependimento, consiste numa mudança de atitude que nos leva a voltar contra o pecado e para Deus. E esse tipo de arrependimento leva à salvação, que para Paulo o arrependimento do pecado e a fé em Cristo são responsabilidades humanas quanto à salvação. Leia Mateus 3, versículo 2. Já em contraste com os que não se arrependem, se entristece repetidamente devido às consequências do seu pecado, a tal tristeza conduz à morte e à condenação eterna. Então, existe
um parâmetro entre você ajudar os abatidos, consolar, e através disso essas pessoas poderem se voltar, se arrepender dos seus pecados e ganhar salvação. E existe aqueles que são abandonados até mesmo pela igreja, que acabam desistindo do seu caminho, e a consequência será a morte, tanto espiritual como a física. Então, que você lê com carinho o capítulo 7, para que você possa entender os propósitos do Senhor. É maravilhoso ver que Paulo foi consolado. Você vê que Paulo é uma pessoa que ele diz que no versículo 5, porque mesmo quando chegamos, né, a Macedônia, a nossa carne não teve repouso. Antes, em tudo, fomos atribulados por fora, combates e temores por dentro. Uma vez, as palavras e experiências de Paulo nos relembram que problemas exteriores e temores interiores podem ocorrer ao crente verdadeiramente dedicado e nascido de novo. O crente nascido de novo, ele vai ter uma luta espiritual exteriormente, mas a luta maior será no seu interior. Porque todo verdadeiro crente, ele passa uma luta tão grande, irmãos, quando ele aceita Jesus, com a sua família em casa, no trabalho, e interiormente também, por lutar contra a carne. Porque o verdadeiro crente, irmão, ele escuta quando se fala: pelo que saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor. Ou seja, no Novo Testamento, Deus ordenou a separação entre o crente e o sistema mundial corrupto e a transigência ímpia. E isso, interiormente, para o novo convertido, até para o crente, é uma luta constante todos os dias. Todos os dias nós temos que estar aptos a receber Jesus Cristo em nossa vida e lutar contra as coisas do mundo. Então, nós lutamos exteriormente e interiormente na nossa vida para se separar do mundo e estar com Cristo Jesus. Oh, glória!